Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta sexta-feira, dia 3 de setembro. Que bom estar contigo e levar as informações ao vivo para você, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico em todo o país, pelo sistema também da NET Claro TV, no Paraguai e no Brasil, pela TV por assinatura Nel TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do canal do Boi, as dezenas de páginas que levam a Agricultura BR e também, a partir deste momento, pela TV Imaculada, que está linkada na Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto a todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre a doença atípica, né? Ontem eu falava sobre esse assunto, vou realmente de novo me referir àquele posicionamento. É uma questão que não passa de um momento, vai ser utilizado mesmo como figura de pressão, no nosso entendimento aqui da Agricultura BR, para pressionar um pouco o valor da arroba do boi gordo. Nós vimos os valores caírem bem no mercado futuro, mas deve ser muito parecido com o que aconteceu no ano de 2019 no estado de Mato Grosso. E é sobre este assunto, e principalmente trazendo esse comparativo em relação ao mercado, que Lígia Pimentel, da Agrifato, conversou com o jornalista Walter Puga Júnior. O mercado do boi gordo foi sacudido esta semana pela suspeita de um caso de vaca louca em Minas Gerais. Eu tenho comigo Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, que comenta sobre os efeitos dessa notícia no mercado. Obrigado por ter aceito o convite, Lígia. Vamos explicar, o mercado reagiu mal a essa notícia, não? Reagiu mal, né, como previsto. Na verdade, Puga, ele caiu na mesma proporção que a gente viu o mercado cair em 2019, quando nós tivemos um caso que pode ser comparado ao que está acontecendo hoje, né? Eu destacaria aí uma diferença. Naquele momento, em 2019, nós ficamos sabendo assim, bem rapidamente de que tipo de animal se tratava, que era uma vaca maizerada, né, como a gente diz no jargão do nosso mercado, de 17 anos, e agora a gente não tem notícias sobre que tipo de animal nós estamos falando, né? Então isso traz um pouco de preocupação e apreensão no mercado. Nós estamos voando aí às escuras e torcendo aí, já que há grandes chances de que seja um caso atípico, conhecendo a natureza produtiva do Brasil, que é de usar menos alimento concentrado aí, mas também é importante e interessante a gente ponderar que a ração está cara, nós entramos em um período de estiagem, baixíssima oferta de forragem, e aí pode ser que tenha havido algum problema. Então, assim, esperando que esse não seja o caso, mas de acordo com as informações oficiais até agora, há um caso sendo investigado. Isso é corriqueiro acontecer no Ministério da Agricultura e a gente está esperando pelo melhor. Agora, os preços já cederam bastante. Ontem o mercado futuro recuou mais de 4%. Continuaríamos em baixa? Hoje teve uma leve reação, não? Hoje teve uma reação leve comparada à queda de ontem. O mercado não conseguiu alcançar valores acima de 300 ainda, pensando em contrato de outubro como referência, e tem uma pressão, tem uma estagnação, né? Caiu muitos, recuperou um pouquinho, agora ficou estagnado porque há uma ausência de novidades. Então, nessa ausência de novidades, o mercado fica estabilizado e enfraquecido, né, Puga? No mercado físico, nós vimos uma queda por parte do indicador CPEA, que partiu aí de, desculpa, me falhando a memória, 313 aproximadamente para 305. Para 305,50. Então, assim, houve uma queda também no mercado físico. Quem negociou boi ontem negociou bem mais barato. Bom, a perspectiva daqui para frente é continuidade desses preços sob pressão, Lígia? Vai depender muito do que surgir de novidade oficial daqui para frente, né, Puga? Então, assim, muito difícil a gente traçar um cenário sem saber qual que é o contexto desse cenário. Agora, a gente pode traçar possibilidades. Se for um caso típico, aí acho que complica bastante para o nosso lado, né? Porque a gente vai ter que se provar para o mercado internacional depois, né? Criar um protocolo para se provar, trazer novamente um risco baixo dentro da OIE para essa doença. Isso é burocrático e demora, leva tempo até a gente ganhar a confiança de novo do mercado. Esperando, né, que não seja esse o caso, tá? Que siga aí o histórico nosso de casos atípicos, tá? Que tenha partido aí de um animal com mais idade, etc. Um caso atípico traria um bloqueio por parte do Brasil para as exportações momentâneo,
até que saia a confirmação laboratorial, a contraprova que tem que partir de um laboratório internacional. A gente redige uma explicação, manda para os nossos importadores, se eles aceitarem, a gente volta a exportar. Nesse caso, aí eu conseguiria traçar algum panorama assim. A gente sabe que está entrando uma segunda onda de peste suína africana na China, né? Os produtores estão enlouquecidos, abatendo, os produtores estão quebrando, eles pegaram muito dinheiro emprestado para focar na produção, então está tendo assim, um default, né? Os produtores não estão pagando seus empréstimos junto ao governo que eles tomaram para fazer investimento na produção de suínos por lá. Então nós temos uma crise grave e que reforça a necessidade da China em relação à carne bovina brasileira. Então, se fosse para traçar um panorama num caso atípico e que a gente conseguisse provar, eu acho que o mercado volta rapidamente à normalidade em relação às exportações, tá? E lembrando que, sazonalmente, as exportações ganham aí seu potencial máximo, né, proporcionalmente ao ano todo, entre outubro e novembro. Então, isso favorece aí o cenário nos próximos meses, no caso de um acometimento atípico, tá bom? Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel, CEO da Agrifato. Agradeço mais uma vez, Lígia Pimentel. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Falo de soja agora e começo pelo cenário internacional. Por quê? Porque nós tivemos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmando vendas nesta sexta-feira de exportadores privados do volume de 130 mil toneladas para a China. Ainda falando de Estados Unidos, nós tivemos a retomada de energia elétrica em algumas das empresas que foram atingidas pelo furacão Aida no Golfo Norte-Americano. Isso deu uma animada lá nos Estados Unidos, porque aparentemente vai ser restabelecida a energia elétrica em todas as empresas de uma maneira mais rápida do que estava se vendo em um primeiro momento. É por isso que eu vou ver agora com você vai estar com a gente aqui para ver como é que vem soja em Chicago. E soja de Chicago acaba refletindo um pouco dessa melhora de humor lá nos Estados Unidos, já passando um pouco dos impactos do furacão Aida, posição de novembro, 12 dólares, 89 centes mais 4 por bushel, alta de 0,49%. Janeiro vem para 12 dólares, 98 centes mais 2 o bushel, elevação de 0,52%. Alta de 0,5% na posição de março, 13 dólares, 4 centes o bushel, e maio, 13 dólares, 10 centes mais 4 por bushel, alta de 0,54%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Você confere comigo agora como é que vem a moeda norte-americana, o dólar aqui no Brasil é determinante para a configuração dos valores, do preço. Então, nós estávamos tendo um prêmio melhor no porto por conta dos cenários vindo lá dos Estados Unidos e o dólar continua vindo ali na casa de 5,17. Nós temos o dólar comercial agora a R$ 5,17 mais 3, uma queda de 0,20%. São os negócios que eu destaco agora com a moeda norte-americana. E sigo falando agora a respeito de soja. Falo de soja nos portos brasileiros, é o que eu destaco agora. Tem uma melhora, essa melhora reflete diretamente, primeiro, um cenário, né, uma pontuação um pouquinho mais alta para a soja em Chicago e os prêmios pagos aqui no Brasil nos portos, já que a China veio comprar soja aqui no Brasil. Então nós temos valores de R$ 170 a saca de 60 quilos na referência dos portos de Santos e Paranaguá, com entrega no mês de setembro, é o destaque do Agricultura BR. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria nesta última quinta-feira, alterando o período de semeadura da soja. E agora são 20 estados produtores que passam a ter essa determinação. Um dos elementos que chamaram a atenção é ela ocorrer agora também sobre o estado do Rio Grande do Sul e o sul do país como um todo, ter as mesmas datas para o início e término da semeadura da oleaginosa. E é por isso que nós conversamos agora com o repórter Mauro Andrade, que fala direto do estado do Paraná. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Fabiano. O calendário de semeadura da soja faz parte do Plano Nacional de Controle da Ferrugem Asiática através do vazio sanitário
Este ano, o Ministério da Agricultura alterou o calendário de semeadura e tornou obrigatório para 20 estados da Federação Brasileira, ou seja, todas as regiões que plantam a cultura terão agora uma data para o início e término da semeadura. Aqui no Paraná, o calendário foi alterado. Passou do dia 10 de setembro para o dia 13 de setembro. Veja o que disse o gerente da ADAPAR, Renato Bloud, sobre as alterações trazidas pela Portaria 389. As principais alterações são basicamente no conceito do vazio sanitário, que, diferente do que estava previsto na Portaria 306, agora então é permitido a semeadura dentro do período do vazio sanitário, considerando o final do ciclo. Então, de acordo com o novo conceito, o vazio sanitário não pode existir plantas vivas. Então isso permite que o produtor semeie no finalzinho do vazio sanitário, de modo que essas plantas iam emergir somente após o fim do vazio sanitário. E também houve uma alteração na questão do calendário da semeadura. Essa é uma demanda que veio forte do setor produtivo, que pudesse ser então expandida essa janela de semeadura até o final de janeiro, mantendo mais ou menos aquilo que já era feito no estado do Paraná. Então isso também foi concedido. Tá? Então hoje, na prática, o que a gente está considerando? Teve uma pequena alteração ali do começo do ciclo, que saiu do dia 11 para o dia 13. Então na prática, o que a ADAPAR vai estar verificando? A emergência de plantas no campo, ela só poderá ocorrer após o dia 13. Tá? Então o produtor até pode semear um pouquinho antes do dia 13, porque hoje isso é permitido, mas não pode haver plantas emergidas até o dia 13 de setembro. E o plantio, então, ficou expandido até o final de janeiro, no dia 31. Essas foram as principais alterações que ocorreram nessas portarias do Ministério da Agricultura. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Seguimos falando desse tema e agora eu trago em destaque como é que ficaram as regiões colocadas, como é que está a disposição das datas e onde está o zoneamento para a semeadura da soja. Mas quem vai falar disso aqui no Agricultura BR hoje é o Vinícius Souza, que fala de outro estúdio aqui do Canal do Boi. Vinícius, obrigado pela participação. Boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde para você, para quem está acompanhando aí a nossa programação, assistindo a Agricultura BR. É isso mesmo, eu vou complementar as informações do Mauro Andrade lá do Paraná com os destaques da decisão do Ministério da Agricultura com o estabelecimento dos calendários de semeadura de soja referentes à safra 21-22. É importante dizer, Fabiano, que isso trata-se de uma medida fitossanitária implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. Na região sul, como o Mauro disse agora há pouco, tem uma data única com a inclusão do Rio Grande do Sul. O pessoal vai poder acompanhar comigo na tela que vai entrar aqui e a gente vai fazer um panorama com vocês mostrando como ficam aí todas essas regiões. O período para o Rio Grande do Sul vai do dia 13 de setembro até o dia 31 do mês de janeiro. A fonte é o Ministério da Agricultura. E aí a gente segue do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, está entrando aqui na tela também para vocês acompanharem. O período também é o mesmo, ó, como vocês separaram aí, o Mauro já vinha comentando isso antes. Então vai de 13 do 9 a 31 do 1. Por último, a gente vai para o estado do Paraná, também mostrando esse mesmo período que faz a variação de 13 do 9 até o dia 31. Agora eu vou falar para vocês da região centro-oeste, que é conhecida como a maior produtora de grãos, e a gente vai começar pelo estado dos 35 milhões de toneladas, que teve a data alterada em um dia, saindo aí, começando então a partir do dia 16. Era no dia 15, vai agora para o dia 16 do 9 e segue até o dia 3 de fevereiro. De lá a gente segue para o Mato Grosso do Sul, também vai entrar para vocês acompanharem aqui na tela. No Mato Grosso do Sul, que é vizinho do estado do Mato Grosso, a gente começa a seguir aí a mesma data, o período vai ficar igual, começando no dia 16 de setembro. De lá, a gente vai para o estado do Goiás, também vai entrar para vocês aí na tela. Olha só, no estado do Goiás, a gente já percebe que esse dia vai para o dia 25 de setembro, seguindo até o dia 12 de dezembro. São esses os dados para a região centro-oeste. Saindo do centro-oeste, a gente vai para o nordeste, que também tem o estado da Bahia, que é conhecido como o sexto maior produtor do país, um dado bastante importante. A Bahia, tradicionalmente, como a gente disse, é o sexto maior produtor do país, e o período vai de 1º de outubro, como a gente está vendo aqui na tela, até o dia 18 de fevereiro.
fevereiro. São esses, então, os dados aí dos estados mais importantes que a gente traz para você. Porém, Fabiano, ao todo são 20 estados com calendário para semeadura da soja na campanha 21-22. E tem o calendário completo para você poder acompanhar lá no portal esba1.com todas as informações detalhadas, mostrando para o pessoal, então, como ficam essas alterações a partir de agora. Fabiano, volto com você. Obrigado, Vinícius. Uma boa tarde a você, um grande abraço aí a você, a toda a equipe que está aí no outro estúdio de cima, aqui no Canal do Boi. E olha, no próximo bloco do Agricultura BR eu vou falar sobre mercado do feijão. Você vai saber como é que está o fator de oferta e demanda aqui no país. Vou falar também de mercado do milho, então não perca. Aproveite para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta e agora eu vou falar a respeito de previsão do tempo e também de milho. Olha, milho aqui no Brasil segue com os preços em queda, vindo hoje um pouco mais próximo à estabilidade, mas ainda assim em ritmo de recuo. Você acompanha comigo agora como é que vem o milho negociado em Chicago. Mais uma vez eu lembro que está sendo retomada os fatores ali no Golfo dos Estados Unidos, como por exemplo a energia elétrica voltando, e nós vamos vendo uma queda menor para o milho no dia de hoje. Posição de dezembro vem com recuo de 0,14% a $5,24 mais 6 o bushel. Destaco também aqui a posição de março, a $5,33 mais 6 o bushel, aí na estabilidade, mas com viés de queda. Maio estável a $5,39 mais 2 e julho $5,39 mais 6, com estabilidade, mas com viés de alta, portanto, um dia ligeiramente melhor agora para milho negociado em Chicago. Falamos agora de previsão do tempo. E para falar da previsão do tempo, nós vamos destacar agora um dos fenômenos climáticos que é o mais comentado, ou um dos mais comentados, a questão do Laninha e como que o Laninha ele mexe e acaba interferindo no sistema de chuvas aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos no mês que marca a transição do inverno para a primavera e a expectativa maior agora é sobre o retorno do Laninha nas regiões produtoras. Bom, a previsão indica que a safra 21-22 será marcada pelo fenômeno que vai atuar de forma um pouco menos intensa. A previsão é de que o mês de setembro seja marcado pelo retorno e também pela regularização das chuvas em diversas áreas do país, incluindo aí Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso, leste gaúcho e catarinense, oeste do Paraná e boa parte da região norte. Em outubro, as chuvas vão aumentar sobre o interior nordestino, centro-oeste, sudeste e boa parte das regiões sul e norte, com exceção do Rio Grande do Sul, Roraima e oeste do Amazonas. Já em novembro, os estados do Espírito Santo, sul de São Paulo, também sul de Mato Grosso do Sul e interior da Bahia, sul do Piauí, além de toda a região sul, podem receber pouquíssima chuva por conta da atuação do Laninha. E a tendência, Fabiano, é que os meses de dezembro e janeiro sejam marcados pela redução significativa das chuvas, o que pode prejudicar diversas culturas que estarão em fase de floração. Bom, Fabiano, essa é a tendência de chuva para os próximos meses com a atuação do Laninha, mas seguiremos acompanhando as previsões para manter os produtores sempre bem informados. Por aqui no Agroclima, o tempo não vai te pegar desprevenido. É com você, Fabiano. Obrigado, Renata. Olha, por aqui falamos agora de feijão, vamos falar sobre
a criação da Alcip, agora com o IBRAF, mas vamos começar falando sobre oferta e demanda, que isso tem influenciado diretamente a sociedade de uma maneira geral, e é por isso que eu converso agora com Marcelo Líders, que participa conosco ao vivo aqui do Agricultura BR, no canal do Boi, pela internet. Marcelo, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. E como que está esse cenário hoje no Brasil em relação à oferta que nós temos, a produção de feijão, em relação à demanda nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer, Fabiano. Sempre muito bom falar com vocês sobre o mercado do feijão. Bom, vamos lá. O que nós estamos vendo esse ano e vivendo, né, cada um de nós aí como consumidores, é a consequência do clima sobre a área plantada e sobre a produtividade. Então, nós deveríamos, e era a expectativa da Conab, a expectativa nossa lá no início do ano, é que nós alcançássemos alguma coisa próxima a 3,2 milhões de toneladas. Bom, pelos vários motivos que nós acompanhamos, as questões de clima principalmente, ao longo do ano também alguma redução por conta de áreas, por conta dos preços da soja e do milho bastante atraentes, e nós acabamos aí chegando ao final do ano com alguma coisa ao redor de 2,9 milhões de toneladas. Particularmente, nós acreditamos que esse número vai ficar abaixo disso ainda. Então, isso significa que, de agora até o final do ano, até o início do ano, eu diria, nós vamos passar um período bastante apertado na oferta, porque o período de pico de oferta, pico de safra, da terceira safra, dessa que é colhida sob irrigação, a maior parte, já passou. Nós temos aí cerca de 20% para ser colhido ainda durante o mês de setembro, alguma coisinha em outubro, e é esse o produto que nós temos para alcançar até o final do ano. E em feijão carioca, nós sabemos não é suficiente, não tem de onde trazer. No caso do feijão preto, alguma coisa vem da Argentina. Líderes, falando a respeito dessa oferta que você acabou de destacar, eu lembro que os quadros da Conab, anualmente, ou a cada safra, ela mostra um cenário bastante ajustado, né, de 3 milhões e 200 mil toneladas de produção, 3 milhões e 150 mil, e uma demanda, um consumo interno no Brasil muito parecido com esse. Os estoques nacionais hoje, eles estão adequados para atender a essa demanda? Porque o primeiro efeito, quando você tem aí uma oferta menor, automaticamente é um preço maior dentro do mercado onde está sendo trabalhado, Marcelo. Exatamente. Nós entendemos que hoje, infelizmente, já existem casos, né, a gente tem visto aí de déficit alimentar das pessoas, déficit calórico pelo menos, né? Existem pessoas que estão sofrendo já com os preços mais altos dos alimentos. Isso é preocupante, a gente vê no Ministério da Agricultura uma grande preocupação com isso, buscando formas de estimular a produção, por exemplo, de feijão. Quando nós olhamos lá nos números da Conab, que nós temos 3 milhões e 200 e que fica ali mais ou menos ajustado, num primeiro momento nós fomos levados a acreditar de que está tudo bem, nós estamos produzindo aquilo que nós estamos consumindo, mas não é bem assim. Segundo o Ministério da Saúde, né, o feijão ele é básico para a saúde do brasileiro, é o primeiro item a ser comentado e lembrado quando nós falamos de combate à fome, ou mesmo do brasileiro pela sua tendência, pelo seu costume. O brasileiro gosta do feijão. Então, nós deveríamos estar consumindo hoje de 15 a 17 quilos por habitante, bem menos já do que lá na década de 80, 90, que a gente chegava a consumir acima disso. Só que a produção esse ano, Fabiana, a produção não vai alcançar 13 quilos por habitante. A produção. Então, dessa produção total dos 13 quilos, nós temos que tirar estoque de passagem, nós temos que tirar a quebra, que no processamento sempre vai ter, nós temos que tirar mais aquilo que é utilizado como semente, e então a gente vê que nós temos oferecido para a população menos feijão do que a população gostaria de consumir. Marcelo, falando agora a respeito que o consumidor final, aqui no Brasil, ele enxerga, né, exatamente todos os efeitos do que você acabou de explicar, os preços mais altos na gôndola. Para o produtor de feijão, para quem trabalha no campo,
o feijão hoje ele remunera adequadamente, porque não necessariamente porque o preço está alto na ponta final que quem está produzindo está tendo uma boa remuneração. Hoje a remuneração está adequada para os produtores de feijão? Olha, quando você compara com as outras culturas, Fabiano, pode ser que não, porque você vê que o resultado do investimento do produtor em soja e milho pode ser superior ao resultado que ele vai ter lá na sua área ao plantar feijão. Nem sempre essa conta fecha agora, né? Por isso que as áreas de feijão vêm diminuindo. Por exemplo, a primeira safra que está sendo plantada agora, ela provavelmente vai ser 40%, 43% menor do que a área que era plantada em 2015. Então, isso por quê? Porque os produtores consideram mais interessante plantar soja e o milho agora nessa primeira safra e depois plantar feijão talvez com uma área maior na segunda safra. Do ponto de vista do produtor que está colhendo hoje, que não teve quebra, né, dentro daquela situação ideal, e a gente tem que tomar muito cuidado quando fala com a população em geral, porque o lucro que o produtor está tendo é muito relativo. Né? Se você pegar o custo de produção hoje no Paraná, em lavouras de sequeiro, aquilo que foi colhido na segunda safra, é alguma coisa, segundo a Secretaria da Agricultura, ao redor lá de R$170, R$175. E a quanto que esses produtores venderam feijão preto e feijão carioca? 260, 270, R$280. Então alguém vai olhar e vai dizer assim, uau, 50% de margem. Mas espera aí, esse produtor ele teve prejuízo na safra do ano passado, teve uma produtividade menor. Não são todos os produtores que conseguiram colher bem esse ano. Nós tivemos o problema da estiagem. Quanto custou para esse produtor a estiagem? Então, quando nós vemos o custo de produção, nós estamos isolando o custo para produzir, para plantar aquela lavoura lá. Né? Mas não o custo daquele produtor, da atividade dele ao longo dos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Então, hoje, na conta, realmente aparece aí uma linha azul no final, se você toma só o custo de produção. Tá certo, Marcelo. Marcelo, e o IBRAF, ele teve algumas mudanças importantes e que fazem com que se amplie a sua ação e principalmente o impacto que ele vai ter não só com produtores, mas com a sociedade de uma maneira geral. Agora é uma OCIP. O que isso representa para o Instituto? Bom, nós como Instituto, nós vínhamos já defendendo há bastante tempo que feijão é uma causa social, porque você pega de produtor bem pequenininho, que planta para sobreviver, até os produtores que plantam de forma extensiva, milhares e milhares de hectares, né? Você tem, seria o produtor empresarial, você tem consumidor, só muda, às vezes muda a quantidade de vezes que a pessoa consome por semana, mas todas as classes sociais consomem feijão. E ele tem a ver com a saúde nossa, né, do brasileiro, não é algo assim, uma mercadoria, uma opção, pode comer outra coisa e tal. Não, o feijão é insubstituível no Brasil. Por isso, nós solicitamos há algum tempo, passamos por todo o processo de avaliação até recebermos a carta do Ministério da Justiça, admitindo o IBRAF como primeira entidade voltada totalmente para o feijão. E o que significa isso? Significa que nós vamos poder apresentar projetos para a área pública e para os privados, para as empresas que têm lucro real. Nós temos condições de receber doações e essas doações vão ser aplicadas nos projetos, desde a produção até projetos que estimulam o consumo, porque também não adianta a gente dizer lá para o produtor, ó, plante mais feijão, que você vai ganhar dinheiro e nós precisamos, o Brasil precisa. Nós temos que entender que ele tem que ter a perspectiva do lucro lá. E como é que vem isso? Diversificando variedades. Como é que você faz isso? Trabalhando a pesquisa que a gente trabalhou em incentivo nos últimos 10 anos. E a partir de agora, um trabalho muito forte, muito focado em dar vazão a isso, para que o produtor possa tranquilamente ter excedentes que vão ser exportados ou vão ser consumidos dentro do Brasil. Então, a condição de receber voluntários fazendo trabalhos que são necessários, por exemplo, qual é o feijão que está sendo consumido aí na sua cidade pelas crianças nas escolas? Nós precisamos de voluntários para fazer esse tipo de trabalho. Vamos lá checar.
vai lá como um delegado do IBRAF checar a qualidade do feijão que está chegando para as crianças. Enfim, nós temos muito trabalho em apoiar essa cadeia produtiva, apoiar ações governamentais, solicitar ações governamentais do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, né, de novos projetos, novas aplicações para feijão que está acontecendo, chamar o pessoal da gastronomia, produzir receitas especiais a partir daquilo que o feijão pode oferecer. Tem aí a carne feita da proteína vegetal, né? Temos acompanhado essas iniciativas. Então, tem muito trabalho e o IBRAF nós estamos muito entusiasmados, muito energizados aqui em continuar levando uma boa informação para o produtor e defendendo, né, o orgulho do brasileiro de consumir o feijão. Tá certo, Marcelo Líderes, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e uma boa tarde. Uma boa tarde e espero que você encontre um prato de feijão, Fabiano. E é já, daqui a pouquinho. Obrigado pela participação, um bom final de semana a você, Marcelo Líderes. Olha, situação realmente importante, essa mudança ela é relevante para a cadeia produtiva do feijão no Brasil e principalmente, né, para o consumo interno, né? Quando fala cadeia produtiva, está o consumidor final ali e isso é muito relevante para os brasileiros. E a seguir, no Agricultura BR, eu trago informações a respeito do mercado do café, dentro de instantes, mercado físico, mercado futuro. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café e eu começo falando sobre café arábica. E antes de trazer as cotações internas, você confere comigo como é que vem a referência dos negócios na Bolsa de Nova York. Plataforma Ice Futures segue pressionando o café e nós temos aqui a posição de dezembro a $1,92 mais 40 a libra peso. Vai perdendo neste momento, vai perdendo cerca de quase 2 pontos no momento. Posição de março também recuando a $1,95 mais 5 por libra peso. Maio, $1,96 por libra peso. E julho, $1,97 mais 5 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Destaque agora para o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós temos a sequência, né, de Londres apresentando altas para o robusta, referência relevante aqui para o Conilon. E você vê as posições ficando acima de $2.000 no mais curto prazo. Novembro vindo a $2.063 a tonelada, alta de 0,34%. Janeiro, $2.029 por tonelada. Março, $1.979 a tonelada. E maio, $1.965 por tonelada, com alta de 0,51%. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas notícias desta edição. E os produtores de algodão do Brasil devem entregar ao mercado não mais que 2.400.000 toneladas neste ano. É basicamente aquilo que foi embarcado no período passado. Sobre este assunto, Walter Puga Júnior conversou com Jonas Nobre, que é do Conselho da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Acompanhe a entrevista. O Brasil não vai produzir algodão este ano no mesmo volume do ano anterior. Provavelmente teremos uma exportação muito menor. Eu tenho comigo Jonas Nobre, corretor há muitos anos no mercado de algodão, que vai comentar um pouco sobre essa situação. Nós não vamos mais exportar o volume que exportamos, não? Teremos dificuldade este ano, Jonas? Obrigado. Oi, Walter. Como é que vai? Teremos alguma dificuldade de quantidade. Como você mesmo já comentou, o ano passado a produção foi de cerca de 3 milhões de toneladas, o consumo interno de 650 mil e o saldo de 2,4 milhões foi exportado. Esse ano, por causa de uma redução de área e alguns problemas durante o desenvolvimento da lavoura, principalmente no Mato Grosso, a nossa produção total deve ficar ao redor de 2,3, 2,4 milhões. O consumo doméstico subiu um pouquinho para umas 700 mil. Então, a exportação esse ano vai ser esse diferencial de produção menos consumo interno. A produção brasileira recuou, mas ela chega a provocar essa alta nos preços do algodão que temos visto recentemente? Walter, os preços internacionais são muito regidos e muito ditados
pela Bolsa de Mercado Futuro de Nova York, que os Estados Unidos ainda é o maior exportador de algodão do mundo. Então, como todas as outras origens que exportam para a Ásia, que é o nosso maior consumidor de algodão, ficam quase que reféns dessa cotação futura do mercado americano, que reflete muito a situação da safra americana. Então, esse valor mais alto que a gente vê em dezembro de 21, na faixa de 93 centavos, é o reflexo de um estoque de passagem muito baixo que tivemos nos Estados Unidos agora, 10 milhões de fardos, só que nenhum de nós esperávamos que refletisse num preço tão alto como está agora. 93 centavos realmente é um preço caro, mas pagar preço caro não é privilégio de indústria têxtil brasileira, o mundo todo está pagando isso, está com uma demanda boa, a produção não está tão grande assim. Então, o que o Brasil produz menos impacta, mas não chega a influenciar tão fortemente o mercado internacional. O produtor brasileiro está conseguindo as vantagens desse preço mais alto? Pouca coisa. O produtor brasileiro, como via de regra, ele começa a vender antes de plantar até, e quando ele começa a colher, como é o caso agora, que nós estamos acabando a colheita no Brasil, ele está com 75%, 80% já comprometido anteriormente. Então, ele vai ter um espaço para ganhar ou participar dessa alta dos preços muito pequeno. Ele tem que cumprir já todos os contratos anteriormente, com preços que, nesse caso, estão mais baixos. E como ele já está vendendo para 22 e para 23, se o mercado lá na frente tiver mais baixo, aí ele vai ter a vantagem de ter vendido a produção dele num preço acima do que poderá ser o mercado futuro. Então, essa participação não é com toda... A produção não participa com toda essa alta que ele está no mercado agora. Ele tem muito contrato antigo para entregar. Vamos falar um pouquinho da perspectiva mais adiante. O Brasil já produziu 3 milhões de toneladas de pluma, já conseguiu exportar 2 milhões e 300 mil, não fará isso este ano, mas já fez. A tendência é crescer a produção e a exportação de algodão brasileiro? Certamente. O presidente da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Júlio Busato, em todas as reuniões que ele faz, em todos os pronunciamentos dele, diz que o Brasil, em 2030, será o maior exportador de algodão do mundo. A expectativa e a perspectiva realmente é de um aumento de área, aumento de produção, e a gente espera que isso, talvez em 22 não, mas de 23 para frente, volte a produzir 3 milhões e acima disso. Bom, você acaba de ouvir Jonas Nobre. Jonas Nobre é corretor na área de algodão há muitos anos, é membro aqui do grupo de corretores da BBM e faz parte do Conselho da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Você ouviu perspectiva para o algodão daqui a alguns anos? É muito boa. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Tá aí mais informações, você acessa o portal sba1.com e tem todos os destaques também sobre o mercado do algodão. Olha, essa edição do Agricultura BR eu vou encerrando por aqui. Volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Quero agradecer a participação dos telespectadores. O pessoal está perguntando ali nas minhas mídias sociais. Semana que vem, 7 de setembro, então a gente já está no ritmo. Nos vemos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, hoje lá no Agro Canal. A todos um grande abraço e até lá!